Olá, professor Vidal. Olá, colegas. Eu me chamo Arthur Soares Guilherme. Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o projeto que desenvolvi para a atividade final da disciplina de aprendizado de máquina ofertado pela pós-graduação do Instituto Federal do Tocantins em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Então, o projeto que eu decidi fazer foi um analisador de sentimentos de texto utilizando o algoritmo Random Forest. Eu programei ele em Python e também preferi fazer todo o meu projeto sozinho, por isso que a única pessoa que vai aparecer no vídeo vai ser justamente eu. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é por qual razão eu escolhi o Random Forest como um algoritmo para o meu projeto. Justamente porque o Random Forest ele é um algoritmo comumente utilizado para justamente esse tipo de propósito, que é você analisar o sentimento de um texto e dizer se aquilo é algo positivo, negativo ou até mesmo neutro. Então, para começar, vamos falar primeiramente da minha base de dados. Eu tenho duas bases de dados aqui. Uma eu utilizei para treinar o meu modelo e a outra eu vou utilizar ela para testar. Então, a base de dados que eu utilizei para treinar o meu modelo foi essa PT2 e basicamente as duas bases de dados elas são a mesma coisa, são tweets lá da rede social e também tem aqui uma coluna onde ela vai já nos dizer e pré-categorizar se esse tweet é algo positivo ou negativo. Então eu tenho aqui a minha base de dados, como disse a vocês, que eu utilizei para treinar o meu modelo. Então basicamente as duas colunas que eu vou utilizar aqui vai ser o texto do Twitter e também o sentimento. O sentimento aqui ele é categorizado apenas como 0 ou 1, então ele categoriza um tweet negativo como 0 e categoriza um tweet positivo como 1. Então essa aqui é a minha base de dados que eu vou utilizar para treinar. Essa aqui vai ser a minha base de dados que eu vou utilizar para o teste, que é exatamente a mesma coisa, só o texto do Twitter já pré-categorizado aqui se é algo positivo ou negativo. Então, explicado aqui os meus datasets, vamos então aqui para o algoritmo. No meu algoritmo eu vou demonstrar todos eles aqui, mas eu fiz todo o caminho necessário para você construir então esse analisador de sentimento e também treinar o meu modelo, que é justamente eu escolher o meu dataset, fazer a leitura dele, fazer toda uma limpeza, deixar realmente só o essencial que nós vamos utilizar para o nosso modelo. Então, feito toda essa limpeza, treinei o meu modelo, testei ele e, por fim, também coloquei algumas métricas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, primeiro de tudo, claro, importei todas as bibliotecas que eu vou utilizar no meu algoritmo e também já instanciei o objeto que eu vou utilizar para vetorizar os meus tweets e eu vou explicar daqui a pouco do que se trata isso. Então, importei todas as minhas bibliotecas e o próximo passo que eu realizei aqui foi justamente conceder ao Google Colab acessar o meu Google Drive, claro, já que os meus datasets estão dentro do meu Google Drive. Eu acabei esquecendo de dizer aqui, mas eu utilizei Python para construir o meu projeto e estou utilizando o Google Colab para rodar ele. Então, portei todas as bibliotecas, concedi acesso ao Google Colab para o meu Google Drive. Então, já estou fazendo aqui primeiro, lendo a base de dados de treino. Então, estou utilizando lá a minha base de dados, o PT2, e a minha base de dados de teste, que é o DF Política. O próximo passo aqui que eu vou fazer é justamente começar o tratamento da minha base de dados. Então, a primeira coisa que eu fiz, o mais básico, é retirar todos os dados duplicados, ou seja, todos os tweets repetidos. Então, fiz essa primeira limpeza e já separei as colunas que eu vou utilizar. Então, para realizar ali o treinamento do meu modelo, eu vou pegar justamente o texto de todos os tweets e também já pegar o sentimento de cada um deles e também já deixei aqui separado o texto dos tweets que eu vou realizar para testar o meu modelo após o treinamento. Então, feito essa primeira etapa, já criei aqui então uma função para remover a pontuação e também os stop words. Então, as pontuações se trata de coisas como ponto e vírgula, dois pontos, hífen, parêntese e por aí vai. São coisas que não são necessárias para a gente realizar o treinamento do nosso modelo.
E também, além de tirar essa pontuação, eu tirei os stop words, que são justamente palavras que não vão servir para o treinamento do nosso modelo. Então, são palavras como i, a, o, que, em e por aí vai. Então, criei aqui a minha função, vou justamente passar a minha função tanto pelos meus tweets que eu vou realizar para o treino do modelo, como também para os tweets que eu vou realizar para o teste. Então eu fiz essa limpeza do meu dataset, agora eu vou fazer a vetorização dos meus tweets. Então, tanto de novo dos meus dados que eu vou utilizar para treino, como dos meus dados que eu vou usar para teste. Então, o que é essa vetorização? Acontece então que eu vou pegar todos os meus tweets e transformar eles em vetores enormes e colocar eles todos juntos. Então, cada tweet e cada palavra que eu tiver ali, ele vai se transformar então em um índice do meu array. Isso vai servir para a gente fazer justamente a classificação deles quando a gente for treinar o nosso modelo. Então, fiz essa vetorização, vim aqui para a próxima etapa. E aqui, assim, não seria algo como uma exigência, mas seria de bom tom eu realizar, onde eu vou fazer justamente, eu vou ver qual vai ser o tamanho das minhas florestas, ou seja, a quantidade de árvores que cada uma das minhas florestas vai ter para o meu modelo. Então eu perguntei aqui se a quantidade de florestas, a quantidade de árvores ideais seria entre 50 e 200. Então eu passei aqui qual algoritmo que eu vou utilizar. Então eu rodei aqui e ele disse justamente sugeriu que a quantidade de árvores que eu deveria utilizar seria 200. Então, inclusive passei aqui um best score para justamente ele passar um score para essa quantidade. Então pronto, tenho tudo pronto, tenho o meu dataset todo limpo, todo vetorizado, tenho a quantidade de árvores que agora eu sei que eu preciso utilizar para cada uma das minhas florestas, então eu vou finalmente treinar o meu modelo. Então fiz aqui justamente isso, escolhi o modelo que eu quero utilizar, que é justamente a Random Forest, e passei aqui para um dos parâmetros, que é a quantidade de árvores que eu vou querer, vai ser 200. Então, eu escolhi aqui o meu modelo, vou justamente treinar ele agora. Então, eu passei o vetor com meus tweets e também cada um dos sentimentos. Então, treinado aqui um modelo, pronto, já tenho ele para a gente realizar o teste. Mas antes, uma coisa que eu fiz, eu importei aqui um pickle para que eu pudesse salvar o meu modelo treinado e utilizar ele para outros propósitos. Inclusive, se a gente vier aqui na aba de arquivos, a gente pode ver aqui que já está salvo, então, o meu modelo treinado. Então, feita essa próxima etapa, vamos finalmente testar o modelo. Inclusive, eu já mostrei aqui uma saída, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele é justamente isso. Ele pegou lá todo o meu vetor e categorizou cada índice, dizendo se aquele era algo positivo ou negativo. Eu recolhi aqui só para não poluir minha tela. Então, criei aqui alguns contadores básicos só para a gente poder contar a quantidade de tweets positivos e negativos lá da nossa base de testes e também o total. E eu fiz justamente essa classificação. Então, eu criei aqui uma saída, passei como ali todos os meus tweets de testes e o meu modelo. E também adicionei aqui um contador, onde toda vez que ele contar um tweet como positivo, ele vai adicionar um contador. E quando contar um tweet negativo, ele também vai adicionar essa contagem. Então aqui já tenho a minha saída. Então ele vai dizer aqui, vai ler lá cada tweet da nossa base de dados de testes e dizer aqui se ele categoriza ele como algo positivo ou negativo. Então tá aqui a polaridade. Então quando é 1 é positivo e quando é 0 é justamente algo negativo. Então tem aqui ó, todos os meus tweets, cada um deles categorizados. Deixa eu só recolher aqui para a gente continuar. Então vamos aqui para a parte das estatísticas. Criei aqui só para uma variável só para guardar a média e tenho então aqui a saída. Então de toda a minha base ali de teste, ele disse que 97% dos meus tweets eles são positivos e apenas 2,5% são negativos. Então tem aqui a contagem total, ele categorizou 896 como positivo e 23 como negativo, e ele colocou aqui que a satisfação com o meu produto está em alta, ou seja,
se eu fosse vender essa pesquisa para algum político, por exemplo, eu poderia já pegar o meu modelo e verificar se aquele político ele quer saber se as pessoas estão falando bem ou mal dele na rede social. Então eu colheria ali todas as informações que falam sobre ele, passaria justamente então no meu modelo e a gente poderia verificar se as pessoas estão falando bem ou mal dele. Então, feito isso aqui, vamos para a parte final, que é justamente verificar a acurácia do modelo, que foi aqui onde chegou a minha decepção quanto a esse algoritmo. E ele deu aqui a acurácia apenas de 8%, que, assim, definitivamente isso é um resultado horrível. Tudo bem que o propósito da atividade final não era a gente gerar um algoritmo que tivesse uma acurácia alta, era justamente fazer uma aplicação, um algoritmo da nossa escolha. No entanto, eu tenho algumas possibilidades da razão pela qual deu uma acurácia tão ruim. A primeira delas é que eu fiz uma mudança na minha base de dados. Acontece que a minha base de dados original, ela continha mais de 63 mil tweets. Então, quando eu cheguei nessa parte aqui de treinar o meu modelo, o meu computador ele ficou ligado por mais de 1 hora e ele não terminava de treinar o meu modelo. Então, por conta de toda essa demora, eu resolvi diminuir a minha base de dados. Então, eu acabei fazendo essa coisa. Então, a minha base de dados original que eu tinha lá, por exemplo, de 63 mil tweets, eu diminuí apenas ela para 2.000 unidades. Então, por isso até que rodou bem mais rápido. Então, eu acabei mexendo nisso. A minha outra hipótese seria o quê? Seria também que eu fiz a análise de tweets. Então, o Twitter, ou hoje chamado de X, ele tem uma peculiaridade. As pessoas não utilizam ele somente para postar a sua opinião sobre algo, sobre o que está pensando. Acontece que muitas pessoas e também muitas empresas, elas utilizam o Twitter ou o X para você postar notícias. Então, necessariamente, a pessoa dizer, fulano de tal bebeu água. Isso não necessariamente é algo positivo ou negativo. Então, eu acredito que mesmo... E isso acabou influenciando um pouco, ou até que bastante, pela acurácia do meu modelo, da forma que o meu algoritmo ele treinou e para identificar se algo é positivo ou negativo. Então, acredito que muitos dados ali dentro do meu dataset, eles tinham justamente esse tipo de informação. Era realmente uma notícia e não realmente alguém dizendo algo bom ou ruim sobre um certo político. Então, de qualquer maneira, esse aqui é o meu projeto. Espero que vocês tenham gostado. E era isso que eu tinha para falar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.